Eu queria, deste púlpito da Assembleia Nacional, dirigir-me aos norte-americanos. O governo de Cabo Verde já fez a sua escolha, já fez a sua opção. Nós somos aliados dos Estados Unidos da América. Cabo Verde é aliado dos Estados Unidos da América. Se há um país no mundo, é o único, capaz de garantir total segurança a Cabo Verde, este país chama-se Estados Unidos da América. Se há um país relativamente ao qual nós não devemos ter nenhumas dúvidas, esse país chama-se Estados Unidos da América. Os Estados Unidos têm confiança no governo de Cabo Verde, liderado por Ulisses Correia e Silva. Queremos aqui, na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, dizer aos cabo-verdianos da diáspora que nós queremos aprofundar as relações de defesa e segurança com os Estados Unidos da América. Escolhemos de forma muito acertada esta parceria estratégica com o país mais poderoso em termos económicos, em termos militares e com uma diplomacia que está acima de qualquer suspeito. Os Estados Unidos da América são a maior potência militar e económica do mundo e, incontestavelmente, a sociedade líder mundial na promoção, respeito e defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito, da liberdade e da democracia de todos os países do mundo. É um país que tem esses requisitos e não fica atrás de nenhum outro país do mundo. Vamos iniciar um processo de negociações para termos, aí sim, o acordo de defesa e segurança com os Estados Unidos da América. Confiamos plenamente nas instituições dos Estados Unidos da América, nomeadamente do seu sistema judicial. E acabou o tempo em que os países se pautavam pelo não alinhamento. Esse era o tempo do Partido Único, do tempo do PICV. Hoje assumimos claramente que não somos um país não alinhado. Isso não é problema nenhum. E não temos nenhum complexo em assumir esta posição. Definimos que os Estados Unidos da América é o nosso aliado preferido em políticas de defesa e segurança. E estamos a concretizar. E não temos medo de fazer as escolhas. Foi detido na Ilha do Sal Alex Saab, um empresário colombiano acusado de lavagem de capitais do regime venezuelano presidido por Nicolás Maduro. Alex Saab tinha um mandato de busca internacional expedido pela Interpol. Em entrevista ao jornalista Moisés Évora, o Procurador-Geral da República garantiu que Alex Saab foi detido em Cabo Verde porque somos membros da Interpol. O empresário já foi ouvido perante o tribunal e ficou em prisão preventiva. Já foi divulgado a nível internacional que se trata de um empresário colombiano envolvido em crimes de branqueamento de capitais com a Venezuela. O Procurador-Geral da República, José Landim, prefere avançar mais pormenores posteriormente através de um comunicado. Sr. Procurador, um órgão internacional já noticiou que se trata de um empresário que está de braços com a justiça no que diz respeito a branqueamento de capitais para a Venezuela. Confirma isso? Eu não queria adiantar muito por enquanto. Porque, para uma coisa, nós para já, eu não lembrei de dizer isso logo no início, vamos difundir um comunicado. Nós temos o nosso portal do Ministério Público de Cabo Verde, temos outros meios onde vamos difundir o comunicado já com informações mais completas. Eu não gostaria de ir ao pormenor, portanto, falar da nacionalidade do indivíduo, portanto, o crime por que vem acusado, só que, até agora, os requisitos para a sua detenção, na maneira de ver do Ministério Público, portanto, estão preenchidos. Como disse, eu não gostaria muito de, por enquanto, avançar para estes pormenores, dizer, portanto, o crime que vem acusado, do que é suspeito. A ser extraditado será para os Estados Unidos da América? O país que portanto, tem mandado de detenção contra ele é os Estados Unidos da América. Portanto, não há nada a esconder nesse sentido. Como disse, é os Estados Unidos da América, sim, portanto, é que tem um pedido de detenção internacional, mandado internacional de detenção. Já temos o contacto com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva. Sr. Primeiro-Ministro, olhando para a atualidade das últimas horas aqui em Cabo Verde, no que diz respeito ao cidadão estrangeiro que foi detido aqui no país, já ouvimos o Procurador-Geral da República falando das leis cabo-verdianas. Gostaria de comentar? Não comento porque é um caso que está sob a alçada da Justiça. Os órgãos judiciais tomarão uma decisão que tem a ver com o caso
nos termos das suas competências e da lei. Entretanto, a ex-procuradora-geral da Venezuela anunciou à agência de notícias Lusa que vai enviar às autoridades de Cabo Verde a cópia de uma investigação feita pelo Ministério Público venezuelano sobre o empresário. Luísa Ortega Dias afirma que em 2017 já tinha denunciado o empresário, que é considerado testa de ferro do presidente Nicolás Maduro. Ortega Dias, que vive em parte incerta, reconheceu que a detenção de Alex representa um duro golpe para todos aqueles que ajudam Nicolás Maduro a manter-se no poder. O governo da Venezuela já emitiu um comunicado considerando esta detenção ilegal porque Alex Saab estava em missão oficial e com imunidade diplomática. O governo venezuelano diz que foram violadas normas internacionais que correspondem a agressões de assédio contra o povo venezuelano, empreendidas pelo governo norte-americano para bloquear o financiamento aos programas alimentares, o acesso à saúde e outros direitos básicos fundamentais do povo da Venezuela. O documento do Ministério venezuelano dos Negócios Estrangeiros explica que, neste sentido, e dentro de todas as normas internacionais, a Venezuela apelou ao Estado de Cabo Verde para deixar em liberdade o cidadão Alex Saab, facilitando o seu regresso à Venezuela e protegendo os seus direitos fundamentais. A prisão de Alex Saab em Cabo Verde foi uma operação altamente sofisticada e secreta que usou satélites para rastrear este colombiano que a América acusa de ser o homem que carrega dinheiro e ouro do regime de Nicolás Maduro para os paraísos fiscais. A operação envolveu a Interpol, o FBI, a Polícia Americana de Controle de Droga e a CIA, que há muito seguem a frota de aviões que Alex Saab usa para voar entre Venezuela, Alemanha, Rússia e Irão. Com o passar dos dias, vamos conhecendo mais pormenores desta operação internacional e as opiniões sobre este imbróglio jurídico-diplomático que Cabo Verde tem em mãos. Os Estados Unidos querem a extradição de Alex Saab, a quem acusam de muitos crimes internacionais. Mas com a entrega da guarda de Alex Saab aos americanos, Washington passa a ter acesso ao esquema de financiamento do regime venezuelano e outros segredos sensíveis que vão com certeza envolver outros países que estão ao lado de Nicolás Maduro, ou seja, a Rússia, a China, Cuba, o Irão ou a Turquia. Mas a detenção de Saab e a sua possível deportação para os Estados Unidos é um processo muito complexo, com pressões internacionais sobre as autoridades cabo-verdianas e ultrapassam as questões técnico-jurídicas, entrando numa esfera de pressões políticas internacionais que estão a favor e contra o regime de Nicolás Maduro. Ainda em relação à detenção, à prisão deste empresário colombiano que poderia estar também na posse de um passaporte da Venezuela e que estaria em missão humanitária, isso de acordo com as autoridades da Venezuela, é um assunto complexo, é um processo sensível e é muito mais do que uma simples detenção de um cidadão estrangeiro. É muito mais do que isso. E como se costuma dizer muitas vezes, quando os elefantes estão a brigar, quem paga é a relva. Muito cuidado com este assunto. Podemos também adiantar que a Rádio Pública conseguiu algumas informações através de algumas fontes. Alex Saab terá dito às autoridades que é uma detenção injusta. Ele terá dito mesmo que se trata de um caso político. Declarações, então, que ele terá prestado às autoridades aqui em Cabo Verde. Recordamos também que a defesa fez saber ontem, em entrevista que nos concedeu, que vai recorrer. Também de sublinhar que conseguimos apurar, pelo menos até amanhã de hoje, ainda Alex Saab não tinha apresentado qualquer passaporte diplomático. Para já fica esta informação. O empresário colombiano Alex Saab está, nesta altura, a ser transferido para São Vicente. É que agora este processo está sob a alçada do Tribunal de Relação de Barlavento. Hoje nós fazemos entrada ali junto do Tribunal de Relação de Barlavento. Ali também está a funcionar Procuradoria da República do Círculo de Barlavento. Por que nós resolvemos fazer essa entrada ali? Tem a ver que Alex Saab, que aquele alegado testa de ferro de Nicolás Maduro, que foi detido no fim de semana na Ilha de Sal, já foi transferido ali para São Vicente e hoje provavelmente ele tem de ser ouvido ali no Tribunal de Relação de Barlavento, concretamente
diretamente lá na Procuradoria, onde é que algum procurador te deba ouvir no âmbito desse processo internacional. E existe um processo também que tenta suscitar a reação, tanto a nível nacional como internacional, tinha gente coi na Cabo Verde, ganha assim, para saber maneira se Cabo Verde também mesmo extraditar esse cidadão da Colômbia, né, para Estados Unidos. Nota lembrar que Alex Saab, ele bem transferido da sala ontem da tarde, a televisão de Cabo Verde teve a oportunidade de mostrar no momento que ele estava de ser transferido do aeroporto para a cadeia de Ribeirinha, e nesse momento não teve essa entrada, ele está na cadeia de Ribeirinha, portanto, se não tiver mais informação, não te dá sobre esse caso, né, e que toda gente está atento a acompanhar esse alegado testa de ferro do presidente venezuelano Nicolás Maduro. E acaba de ser transferido para a ilha de São Vicente o empresário colombiano Alex Saab, detido pela PJ no último fim de semana na Ilha do Sal. Alex Saab é considerado um testa de ferro de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos e foi detido na sexta-feira na Ilha do Sal pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas com base no mandato de captura internacional emitido pelos Estados Unidos. Uma decisão que está a ser muito criticada pelo advogado que o representa. Pinto Monteiro considera que a detenção é uma decisão política e anunciou que vai apresentar um recurso. O advogado do colombiano diz que a detenção do seu cliente foi uma decisão política num ato intencional do Estado cabo-verdiano que escolheu um lado, referindo-se aos diferendos políticos, económicos e diplomáticos entre a Venezuela e os Estados Unidos da América. José Manuel Pinto Monteiro garantiu também à Rádio de Cabo Verde que vai recorrer da decisão do Tribunal. O repórter Moisés Évora tem acompanhado este caso. Moisés, julgo que haveria a possibilidade para já de falares de novo com o advogado de defesa de Alex Saab. Não sei se será possível nesta altura esta conversa para continuarmos a entender melhor este processo. Alex Saab foi detido, foi presente a um juiz da comarca do Sal que decretou a prisão preventiva, já foi transferido para São Vicente. O processo está agora sob a alçada do Tribunal de Relação de Barlavento e há um timing também para as autoridades cabo-verdianas receberem o pedido de extradição que tem que ser analisado pelas autoridades judiciais, neste caso pelo Tribunal de Relação. Que outros dados é que podemos avançar nesta altura em relação a este caso? O que é que podemos avançar neste momento é que o Tribunal de Relação confirma a legalização de detenção por parte do Tribunal da Ilha do Sal. Isto quer dizer, então, que o indivíduo em causa vai continuar detido e agora aguardar todo o processo de extradição. É um novo processo, como se sabe, como já fizemos também alusão, que pode durar até 40 dias e as autoridades vão ter agora este timing para poderem também se pronunciar em relação a esta matéria. Mas para já fica esta comunicação que o Tribunal de Relação confirma a legalização no que diz respeito à detenção pelo Tribunal da Ilha do Sal. Vamos tentar ser direto para as pessoas poderem entender tudo. Vamos começar do início, como explicando beabá. Portanto, tivemos um cidadão estrangeiro, empresário, estava de viagem, fez uma escala técnica na Ilha do Sal para abastecimento da sua aeronave. Foi detido e presente ao juiz, que depois, na comarca do Sal, ele foi apresentado ao juiz e neste momento está em São Vicente para o Tribunal de Relação apreciar a situação. E como é que tudo isso se processa? Porque aqui no país não há nada contra este indivíduo de nome Alex Saab Moram, de nacionalidade boliviana, colombiana. Ao que parece também portava um passaporte do Estado da Venezuela, não se sabe ao certo ainda, pelo menos não temos essa informação oficialmente. Como é que tudo isso se processa, João? Explica-nos. Pois, bom, antes de a sua detenção ter sido feita, pressupõe-se que as coisas terão começado com um mandato, e isso já sabemos, com um mandato de captura internacional, que, como dizíamos há bocado, funciona no quadro da cooperação judiciária internacional e que envolveu várias entidades policiais norte-americanas e a nossa cabo-verdiana. Feito essa detenção, segue-se uma outra fase, que é seguramente do pedido dos Estados Unidos ao governo de Cabo Verde, ao Estado de Cabo Verde, a extradição
desse empresário Alex Morin. A extradição, como nós sabemos, é também um mecanismo que se utiliza no quadro da cooperação internacional, cooperação judiciária internacional, quando de facto existe um procedimento, um processo criminal em curso contra essa pessoa. Ao que parece, é o que temos presente face ao pedido de extradição dirigida ao nosso país. O que é que o nosso governo terá feito? O nosso governo terá feito, terá recebido o pedido de extradição, encaminhado para o Procurador-Geral da República, que tem, numa primeira fase, que nós chamamos uma fase administrativa, de apreciar se aquele pedido tem procedência, se pode proceder, na verdade, ou não, isto é, se deve ser indeferido liminarmente, e ao que parece, há possibilidade de se vir a decretar a extradição. E o que é que terá feito o Procurador-Geral da República? Para uma segunda fase, que é já essa fase judicial, por isso é que o processo já se encontra no Tribunal de Relação em São Vicente, onde também este elemento se encontra detido, preso preventivamente, para então, nos termos da lei e de acordo com todo o formalismo processual, na verdade, se ajuizar se existe matéria de facto e se existe matéria de direito para que o Tribunal possa decretar a extradição. Na verdade. Agora, ultrapassando essas fases meramente administrativa e judicial, a questão que se coloca é que se tem levantado, e o próprio advogado do Alex Saab reage no sentido de que não há matéria judicial para que ele seja decretado a extradição. Porquê? Porque considera que estamos perante um processo de natureza essencialmente política. Na verdade, ora, Sim, querias perguntar-me? Continue. Sim, se tudo que move esse pedido de extradição são questões de natureza política, é óbvio que ele não poderá ser extraditado. Porquê? Porque a nossa lei proíbe que se faça extradição para julgamento de casos políticos. Mas veja aqui, pode haver também uma exceção quando, através de ações políticas, se deriva para questões de natureza criminal. E também pode configurar que estejamos perante o Tribunal, irá analisar se estamos perante essa situação. Uma outra questão que se tem colocado é o facto de ele ser um agente comercial do Estado venezuelano. E aí a questão que se coloca é se nessa qualidade, se com essa qualificação jurídica, ele está imune, portanto, se lhe são garantidas as chamadas imunidades. Olha, o que eu devo dizer é o seguinte: sob o ponto de vista doutrinal e até jurisprudencial, não é extraordinariamente controverso a qualificação dos agentes diplomáticos. Os agentes diplomáticos, como nós sabemos, eles representam o Estado que os acredita no Estado que os acolhe, e as imunidades são concedidas essencialmente para que as pessoas, um conjunto de privilégios, para que possam agir com independência e representar condignamente o seu país. Agora, o caso deste senhor, deste empresário colombiano e também dizem venezuelano, a sua imunidade não é a mesma que se atribui a um embaixador, por exemplo, ou ao próprio chefe de Estado. Aliás, é só ao chefe de Estado e às suas famílias é que a imunidade está absolutamente garantida e não há controvérsia. Mesmo para os outros agentes diplomáticos, que são vários, na verdade, desde um embaixador até um encarregado de negócios, ou até um cônsul, por exemplo, aí, digamos, a imunidade já é mais restrita. E muito particularmente no que se refere a este empresário, ele tinha
uma função que é ocasional, porque ao que parece ele é um agente comercial, ele estava em serviço do Estado da Venezuela da República Bolivariana da Venezuela para estabelecer alguns acordos comerciais e aquisição de medicamentos, etc, etc. Portanto, esta situação, este estatuto que ele tem é, por um lado, ocasional, dirige-se para exercício dessas funções e também é efêmero, porque findo esse trabalho, ele deixa ele não continua de ter esse mesmo estatuto. Mas não é tão temporário, não é tão temporário assim, porque ele representa interesses do Estado da Venezuela há já vários anos, até porque em 2019, no ano passado, ele já foi inserido numa lista do Departamento do Tesouro norte-americano como alvo de sanções. Portanto, não é algo muito temporário. Sim, de qualquer das formas, mesmo que ele venha exercendo isso de alguns anos atrás, não deixa de ser ocasional e não deixa de ter esse caráter efêmero, porque ele é indigitado para exercer essas funções, não é verdade? Sim. E depois de exercidas, esse estatuto não permanece. Por isso é que eu falo do caráter ocasional e efêmero desse estatuto, como enviado do governo venezuelano. Não é verdade? E uma outra questão importante que se está a discutir é o facto de ele ser detentor de um passaporte diplomático. Ora, ser detentor de um passaporte diplomático não confere à pessoa, ao seu portador, necessariamente imunidades. Um exemplo simples, veja, o Tito Paris, ele tem passaporte diplomático, mas ele não está coberto de imunidades. O passaporte diplomático serve para uma tramitação rápida no aeroporto, por onde passa, tem filas próprias, para facilitar a aquisição de um visto, mas é isso, ele não tem imunidade, ele não está, digamos, resguardado da jurisdição, quer penal, quer comercial ou civil, do Estado onde ele está. Outras questões se levantam, não é verdade? Porque, enfim, tem a ver com o facto de não existir, se ele pode ser extraditado porque não existe um acordo entre Cabo Verde e Estados Unidos. Entre Cabo Verde e Estados Unidos, mas ele estará seguramente a sua situação a ser analisada à luz das convenções de que Cabo Verde faz parte e que prevêem o mecanismo de extradição, independentemente de haver acordo de reciprocidade entre Cabo Verde e um outro país. Evidentemente que esta é uma saída possível, desde que, enfim, o Tribunal considere que existem factos inequívocos, matéria absolutamente inequívoca que o indicia na prática de crimes tais e tais e tais, e de que crimes esses que têm que ser, enfim, têm que estar também tipificados no nosso ordenamento jurídico penal, na verdade, para que essa extradição possa ser feita. A convenção que seguramente, penso eu, não é, se irá fazer recurso é o que eu tenho dito, é a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional. E essa convenção, admito que dá guarida, dá possibilidade, se o tribunal entender que essa pessoa deve ser entregue, não é, aos Estados Unidos, então fazer recurso dessa convenção para legitimar, digamos, essa extradição, para validar essa extradição. Aqui o importa dizer é que os mecanismos são claros, já foram cumpridos. Aquela fase, a primeira fase, a fase administrativa, em que entra o governo, depois o Procurador-Geral da República, que já avaliou e entendeu enviar para o Tribunal de Relação. Portanto, estamos neste momento numa segunda fase, mais concretamente na fase judicial, onde se vai apreciar se de facto se deve decretar, digamos, a extradição. Acho que os Estados Unidos têm 18 dias para fazer o pedido formal. Tem 45 dias para notificarem, digamos, o agente diplomático dos Estados Unidos, para depois procederem
à sua, enfim, assumirem os custos com a sua expatriação, para além, enfim, das questões de natureza política que isto pode suscitar, tendo em conta que conhecemos o clima de absoluto conflito existente, sob o ponto de vista político, entre os Estados Unidos e a Venezuela, para além dessas especulações que podem ter, e eu penso que é por aí que o advogado do SAB está a fazer recurso, e bem, ele tem que utilizar todos os argumentos possíveis para a defesa do seu cliente. Resta saber se aquilo que o advogado está a defender se ele conseguirá, digamos, convencer os juízes da relação para uma decisão favorável ao seu cliente. O assunto é delicado na tua perspectiva ou, tendo as leis, as convenções, a Constituição, é um assunto relativamente pacífico? Ou Cabo Verde fica numa situação delicada neste confronto entre países? Eu creio que as nossas leis dão respostas, as convenções que Cabo Verde tem subscrito dão resposta a isso, e eu não acredito, sinceramente, independentemente da boa argumentação que se pode fazer, porque a Constituição da República prevê a impossibilidade de extradição quando o julgamento é de natureza política. Portanto, é uma saída boa que o advogado tem, é uma boa tábua que ele tem para se suspender e fazer a sua defesa. Quanto a isso eu não tenho dificuldades em entender essas abordagens, e eu também não duvido que os nossos tribunais conseguirão, pelo lastro de experiência que têm, conseguirão abordar essa questão sem grandes dificuldades.